Você sabe como ocorre a satisfação do crédito na execução por quantia certa contra devedor solvente? Eu sou Renato Veloso, sou juiz de direito e professor, e neste canal eu ajudo estudantes e profissionais de direito a compreenderem melhor a teoria e aliá-la com a prática jurídica. Isso de uma forma descomplicada. E eu já te convido a se inscrever no meu canal. E lembre-se, ative o sininho, porque sempre que lançarmos um vídeo novo, você receberá uma notificação. Na Pílula Jurídica de hoje, nós vamos falar sobre a satisfação do crédito na execução por quantia certa contra devedor solvente. Lembrando que essa pílula faz parte de uma série onde estamos estudando o processo de execução. Efetivada a expropriação do bem, será expedido um mandado de pagamento. Esse pagamento ele pode ser dado ou pela própria adjudicação do bem penhorado, ou então pela entrega do dinheiro apurado com a expropriação e alienação desse bem. É o que determina o artigo 904 do Código de Processo Civil. Vamos conhecê-lo. Artigo 904. A satisfação do crédito exequendo far-se-á, primeiro, pela entrega do dinheiro e, segundo, pela adjudicação dos bens penhorados. Vemos, então, que o juiz ele vai expedir uma decisão em que ele vai determinar ou a entrega do bem ou a entrega do dinheiro apurado com a alienação do bem. Essa decisão ela é agravável, ela é uma decisão interlocutória, em relação a ela cabe recurso de agravo no instrumento. Além disso, é importante a gente compreender o artigo 905 do CPC, para a gente ver como o juiz vai dar encaminhamento a essa questão da entrega do dinheiro. Vamos ao artigo 905. Artigo 905. O juiz autorizará que o exequente levante, até a satisfação integral de seu crédito, o dinheiro depositado para assegurar o juízo ou o produto dos bens alienados, bem como do faturamento de empresa ou de outros frutos e rendimentos de coisas ou empresas penhoradas, quando, inciso 1º, a execução for movida só a benefício do exequente singular, a quem, por força da penhora, cabe o direito de preferência sobre os bens penhorados e alienados. Inciso 2º, não houver sobre os bens alienados outros privilégios ou preferências instituídos anteriormente à penhora. Parágrafo único. Durante o plantão judiciário, veda-se a concessão de pedido de levantamento de importância em dinheiro ou valores ou de liberação de bens apreendidos. Pelo artigo 905, percebemos que o exequente ele poderá levantar o dinheiro, objeto ali ou do depósito judicial que tenha ocorrido ou do resultado da alienação dos bens, se ele for o único exequente, ou seja, se ele for o exequente, aquele que tem o direito creditório singular em relação àquele bem que foi alienado. Então, ele poderá levantar. Ou, então, quando ele tiver preferência, no caso de haver concurso de credores, ou seja, vários exequentes, mas ele tem a preferência. Então, nesse caso, se ele tem a preferência, ele pode levantar o valor que foi depositado. Mas e se ele não tem a preferência, se esse concurso de credores, ele exige ali estabelecimento de penhoras com privilégio, sem privilégio, como isso vai ser resolvido? Isso está estipulado no artigo 908 do CPC. Vamos ver. Artigo 908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhe será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências. Parágrafo 1º. No caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza própria terrena, subrogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. Parágrafo 2º. Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora. Veja que agora o legislador teve a preocupação de sanar as questões envolvendo
pluralidade de credores ou então vários gravames incidindo sobre o mesmo bem que foi alienado. Como é que isso vai ser resolvido? Vai ser resolvido primeiro subrogando-se no valor do preço da arrematação todos os direitos relativos àquele bem. Ou seja, se um bem imóvel ele é leiloado, tudo que incidia sobre aquele bem imóvel, por exemplo, os tributos, dívidas trabalhistas e valores, por exemplo, de condomínio, enfim, todos aqueles valores relacionados àquele bem, eles não ficam vinculados mais ao bem, ficam vinculados ao preço da arrematação. O que vai acontecer? Por exemplo, digamos que o imóvel ele tinha dívida de IPTU, dívida de condomínio, e havia penhoras da Justiça do Trabalho sobre aquele bem imóvel. O que vai acontecer? Você tem ainda o exequente, que foi quem penhorou o imóvel. O que vai acontecer é que esse imóvel é vendido no leilão, o valor apurado ele vai ser utilizado para pagar, primeiro, as dívidas trabalhistas, porque é um crédito preferencial. Segundo, as dívidas tributárias, então a dívida de IPTU vai ter prioridade. Depois, obrigação próprio terreno, condomínio, vai pagar a dívida de condomínio. E o que sobrar, o remanescente, é que vai ser entregue ao exequente. E se tiver mais de um exequente sobre aquele bem, aí vai se observar a ordem das penhoras. Quem fez a primeira penhora, e aí a primeira penhora não é o caso de registro, não. Não é a verbação da penhora que dá ordem da penhora, e sim a decisão que determina a penhora. Então, a ordem das penhoras vai se dar pelas decisões que determinaram essa penhora sobre aquele bem. A primeira decisão, então, vai ter prioridade, ou seja, aquele primeiro credor que teve a penhora decretada sobre aquele bem vai ter prioridade em receber o valor remanescente. E assim sucessivamente. Enquanto não esgotar todo o dinheiro arrecadado com o leilão do bem, vai se pagando os credores nessa ordem. É importante também nós conhecermos o artigo 906, que impõe ao exequente a obrigação de dar o termo de quitação nos próprios autos. Vamos ao artigo 906. Artigo 906. Ao receber o mandado de levantamento, o exequente dará ao executado, por termo dos autos, quitação da quantia paga. Parágrafo único. A expedição de mandado de levantamento poderá ser substituída pela transferência eletrônica do valor depositado em conta vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente. Vemos aqui pelo artigo 906, primeiro, que a partir do momento que o exequente recebe o dinheiro, quando ele consegue ter acesso ao dinheiro, ele precisa declarar nos autos, esse termo nos autos nada mais é do que uma declaração por petição, desde que o advogado tenha poderes para dar quitação, e normalmente a procuração dá esse poder ao advogado do exequente, e ele vai, na petição, ele informa, ele dá a quitação do valor devido pelo executado através do recebimento, exatamente da transferência judicial que corresponde ao crédito que foi apurado no leilão. O próprio artigo ainda fala da possibilidade de haver a transferência eletrônica, que é o mais usual hoje. Hoje, normalmente, os alvarás são eletrônicos e apenas o exequente precisa indicar a conta bancária e o alvará ele já é expedido e eletronicamente ele dá um comando ao banco que tem a conta judicial para transferir o valor daquela conta judicial, aquele valor determinado no alvará, para a conta indicada pelo exequente. Quando o exequente receber esse valor em sua conta, ele precisa ingressar nos autos e apresentar essa quitação, ou seja, dar a quitação ao executado do valor que foi recebido. Isso se faz por mera petição nos autos. E ainda temos o artigo 907 do CPC. Vamos conhecê-lo. Artigo 907. Pago ao exequente o principal, os juros, as custas e os honorários, a importância que sobrar será restituída ao executado. Aqui, o legislador teve a preocupação de, eventualmente, haver dinheiro mais do que o necessário para pagar a dívida, ou seja, vendeu-se o bem e o dinheiro apurado é muito superior a todo o montante da dívida. Nesse caso, o valor que sobrar deve ser restituído ao executado, é o que estipula o artigo 907.
Um último ponto que eu gostaria de destacar ainda é sobre o artigo 908. Como que o juiz vai decidir essa ordem de preferência? O juiz ele vai ter que intimar, conforme o próprio artigo 908, ele vai intimar todos os credores que têm algum direito, alguma penhora sobre o bem que foi leiloado. E esses credores, eles precisarão demonstrar a colocação deles na ordem de preferência, para que o juiz, então, ele possa decidir quem vai receber primeiro, quem serão os créditos pagos e qual a ordem de pagamento. E essa decisão pode ser recorrida, é passível de recurso por meio de agravo de instrumento. Vai ser uma decisão interlocutória na qual o juiz vai fixar a ordem dos pagamentos. Quem vai ser o primeiro que vai receber, o segundo, o terceiro e assim sucessivamente. Esse era o conteúdo que tínhamos para esse assunto. Se você ficou com alguma dúvida, deixe sua pergunta aqui nos comentários que nós vamos responder. E se você tem alguma sugestão de tema para trazermos para a nossa pílula jurídica, deixe também nos comentários que nós vamos trazer o assunto para vocês. Eu peço que vocês ajudem o canal a crescer. Peço que curtam, comentem e compartilhem para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.